verdade, a gente teria que ir mais além, né? Acho que as ideias de esquerda no Brasil começam a chegar quando você começa a ter uma onda de imigração europeia para o Brasil no final do século XIX. Já nos anos 1880, 1890, você tem uma onda de migração europeia para o Brasil, e essa onda de migração são de trabalhadores pobres que vêm para cá tentar ganhar a vida de alguma forma, né? Havia até uma política oficial do Estado brasileiro, ainda durante o Império, de trazer europeus para o Brasil, que havia uma necessidade de embranquecer a sociedade brasileira. O Brasil Isso era oficial do governo? Política oficial do governo. Você encontra discursos no Senado do Império discutindo a necessidade do embranquecimento da sociedade. Havia documento de José Bonifácio, que era o principal orientador de Dom Pedro I, falando da necessidade do Brasil ser embranquecido, que o Brasil seria um país atrasado porque havia uma grande população negra. E quando você olhava para o mundo, os países mais desenvolvidos eram os europeus, os brancos, e os países africanos os mais subdesenvolvidos, os menos desenvolvidos. Uhum. Ignora-se o processo de colonização, de exploração, de dominação que a Europa impôs à África ao longo de 3 séculos. E olha-se apenas um retrato imediato, né, para ter uma ideia dessa. Fruto do racismo, fruto do preconceito que nasce com esse processo de exploração. Mas havia políticas oficiais. Então, no final do século XIX, o Brasil adota uma política de embranquecimento da sociedade. Nós temos até um quadro que é muito famoso, que chama-se A Redenção de Cã. Não sei se consegue aí colocar... De repente a gente consegue pegar uma imagem. A Redenção de Cã. Redenção de Cã. Entendi. Que é uma imagem que mostra como esse processo de embranquecimento era muito presente na cultura e que é um processo de fuga Isso, exatamente. Isso. Que é um processo de fuga do racismo, né? Da fuga do racismo. Então, se puder observar, Pode dar um zoom desse daqui, por gentileza? Se conseguir dar uma ampliada. Qualquer uma das imagens. Veja bem, uma senhora negra, né, retinta, com a sua filha, que é já mais clara da pele. Do lado dela estaria o marido dela, né, já um homem branco, e o filho dela já seria branco. Bem branquinho. Então, é a redenção de Cã. Cã, na Bíblia, é aquele filho de Noé, né, que, segundo, foi amaldiçoado e que foge para a África, né? Então, a maldição está na cor da pele. Ah, entendi. Há até justificativa bíblica para o racismo, para a segregação. Então, esse quadro foi pintado como essa característica do embranquecimento da sociedade, essa política de embranquecimento da sociedade. Uhum. Então, a senhora negra está agradecendo a Deus por seu neto ter chegado à cor de pele mais clara, né? E o bebê está ali meio que abençoando a avó. O objetivo dessa pintura foi retratar essa simbologia. Essa simbologia a avó agradecendo porque o netinho... Porque no Brasil você tem uma característica do racismo muito demarcado, que é o da cor da pele. Mesmo, né? Então, quanto mais você distancia do negro, menos você é vítima de um racismo mais brutal. Quanto mais próximo da pele, mais retinta, quanto mais melanina, mais racismo você é passível. Essa é muito a cultura brasileira. A cultura dos Estados Unidos ela é muito mais demarcada. Preto é preto, negro é negro, branco é branco. Não teve miscigenação, né? Não tem mulato lá, né? Ou você é negro retinto ou você é difícil. Não, né? Você tem muita miscigenação, mas a população negra nos Estados Unidos ela é minoritária. Então, quando você chega no final do século XIX... Nem sei onde a gente chegou, mas daqui a pouco fazer uma volta gigantesca. Não, vamos falando. Mas quando a gente chega no final do século XIX nos Estados Unidos, as colônias do sul dos Estados Unidos, que foi onde a colonização europeia, a colonização inglesa, utilizou a mão de obra de africanos escravizados, era muito concentrado nasquelas... Lembrando que os Estados Unidos só colonizou a costa leste. A Inglaterra colonizou a costa leste do que hoje nós chamamos de Estados Unidos e depois, com o processo de independência, com a separação dos Estados Unidos da Inglaterra, que se tornaram Estados Unidos,
é que eles avançam para o oeste, que tem aqueles filmes, né, das caravanas, Oeste, das marchas e tal, dos peregrinos, enfim. Mas a Inglaterra formou, na verdade, 13 colônias na costa leste da América do Norte, e apenas as colônias do sul, não apenas, mas mais fortemente as colônias do sul, são aquelas onde a mão de obra de africanos escravizados foi utilizada, né, em grande escala. Então lá é mais negro. É onde surge o blues, onde surge o jazz, onde tem muitos times de basquete, os Harlem Globetrotters, surgem em Nova York, mas são muitas de pessoas vindo de lá. Então, mas no final do século XIX, a população negra nos Estados Unidos ela é cerca de 30% das pessoas que moravam. No Brasil, não. No Brasil, no final do século XIX, meados para final do século XIX, 70% das pessoas que moravam aqui eram negras. Se você vai para cidades como Rio de Janeiro, que eram grandes cidades na época, Rio de Janeiro e Salvador, você tinha 80%, Salvador talvez tinha 90% da população negra. Então, a grande maioria. Lá, a segregação foi muito mais brutal. Se qualquer proximidade de traços negros é negro, não tem meio termo, não tem mulato, não tem atenuante, não tem embranquecimento. A segregação é dada claramente pela cultura racista que desenvolve-se nos Estados Unidos dessa forma. No Brasil, não. Não dá para você segregar quando você tem 70% das pessoas com a característica que deve ser segregada. O que você faz? Cria um amortecimento no meio desse caminho, né, de distanciamento da segregação. Você é menos negro e é menos segregado e é menos discriminado. Então, isso introjeta-se na cultura brasileira. E a política do embranquecimento é forte nisso. Então, havia uma política oficial do Estado brasileiro, discutida em Congresso de legislatura, de trazer europeus para o Brasil para embranquecer e melhorar a qualidade do brasileiro. Isso tem discursos relatados. Eu tô de cara. Quando a gente fala de racismo estrutural no Brasil, é sobre isso que nós estamos falando. Entendi. A política brasileira tratou de embranquecer para melhorar o Brasil, porque era muito negro. Nós sabemos que tivemos as grandes migrações, mas eu associava isso, talvez seja até verdade, à questão da guerra. Da Primeira Guerra. Não, muito antes disso. Isso é muito antes. Então você vê uns 30 disso. anos no final antes. Do final 1880, 1890. 40 anos antes, até mais. Começam a trazer europeus para o Brasil. Entendi. Em especial italianos, alemães, né? Essas duas nacionalidades vêm em grande quantidade. A Europa também vivia um período de crise, há umas questões da própria conjuntura política da Europa que faz com que muitos desses migrantes venham, né, para o Brasil. Então, a vinda dessas pessoas é que traz as ideias de esquerda. Aí voltamos ao nosso ponto original. Damos volta, mas a gente volta, tá certo. Por quê? Havia uma forte discussão da construção da esquerda na Europa nesse momento. Havia um processo de construção de sindicatos, de partidos políticos de esquerda na Europa. A Alemanha é o país de Karl Marx, né? Então havia uma discussão muito forte lá da construção da esquerda, né? Das ideias de esquerda, de um debate entre o socialismo e o anarquismo, de um debate sobre a construção do comunismo, como se daria esse processo, um debate acadêmico, ideológico, de debate de revistas, jornais que são distribuídos. Muita perseguição também, muita repressão. Mas essas pessoas da classe trabalhadora, pobres, que saem da Europa buscando uma nova qualidade de vida e vêm para o Brasil, são aquelas que trazem as ideias de esquerda junto consigo. Então, muitos anarquistas italianos vieram, muitos socialistas vieram, muitas pessoas que tinham proximidade com as ideias do Partido Comunista Europeu vieram, né? Partido Comunista Alemão, Partido Comunista Italiano. Então, no Brasil, essas pessoas que vão trabalhar tanto na área rural, quanto também
nas cidades, e havia um processo de início da industrialização brasileira, uma industrialização muito incipiente, mas que já estava dando sinais de que começaria a se desenvolver, não havia muito incentivo para a industrialização. Essa história do agro é pop que falam já era. O Brasil sempre foi um país de agro de matéria-prima, né? Agro de matéria-prima para exportação, né? Que não produz alimento, não produz para... a produção para exportação. Grandes fazendas, grandes produções gigantescas, mas tudo voltado para enviar grãos, principalmente, né? O Brasil sempre foi grande produtor de grãos, né? Café numa época, agora soja, feijão e milho. Bom, então essas pessoas trazem as ideias. Tanto é que em 1917, né, em meio à Primeira Guerra Mundial, o Brasil realiza a sua primeira greve geral. A cidade de São Paulo para. Você tem manifestações com 100 mil pessoas em 1917 na cidade de São Paulo acontecendo. E 100 mil naquela época era gente. Se hoje é muita gente, imagina. Se hoje é muita gente, imagina em 1917. Então, a primeira greve geral do Brasil é de 1917, né, que são processos organizativos das pessoas que trazem as ideias de esquerda. O Brasil começa a construir seus sindicatos já nessa época. Há um processo de construção sindical. A primeira legislação sindical ela vem de 1930 no Brasil, de regulamentação da legislação sindical. Sim. 1930. Então não existiam sindicatos antes disso? Não... Os sindicatos existiam, depende de como você entende a existência do sindicato. Não era oficial, mas já tinham organizações... Não eram legalizados. Reconhecidos pela legalidade do Estado. Mas os sindicatos são associações de trabalhadores que têm diversas finalidades. Hoje, a legislação brasileira regulamenta o sindicato como uma associação reconhecida legalmente pelo aparelho do Estado. Você tem uma série de normas que você tem que cumprir para que esse sindicato seja regularizado, mas o sindicato é em si uma associação de trabalhadores, né? Óbvio que aqui no Brasil nós também temos sindicatos patronais que regulam por ramos de atividade que os patrões também se organizam em sindicatos. Mas ele é essencialmente... O sindicato, a palavra sindicato, ele é necessariamente associação de um ramo produtivo, né? Então, tem uma variedade gigantesca de sentidos que nós podemos dar. A gente tem que escolher qual... Mas, então, elas são associações de moradores, associações de trabalhadores de um determinado ramo, de um determinado setor da produção, que se organizam solidariamente, se organizam para ter assistência mútua, se organizam para defender interesses em comuns, né? E aí, claro, os interesses de direito do trabalho, de ganho salarial, de descanso, enfim, as lutas clássicas da classe trabalhadora. Sim. Então, a história da esquerda no Brasil ela vem de muito antes dos anos final dos anos 70, anos 80, que é o processo de redemocratização do Brasil. Esse acúmulo ele já vinha. Então, sendo acumulado, já havia um processo. Quando a ditadura militar se instaura no Brasil em 1964, depois em 68 com o AI-5, ela prende as lideranças sindicais e proíbe os partidos de esquerda, né? Também temos um processo de organização de partidos políticos que se dá junto a isso, né? Que é um processo um pouco mais elaborado de construção de ideias, de unidade de pessoas que defendem ideias da esquerda. Com essa supressão estatal na época, quem representava o Estado era o governo militar. Com essa supressão estatal, como a esquerda conseguiu se mobilizar? Como é que foi feito esse processo a partir desse momento? Nós temos vários caminhos. Diferentes pessoas tomaram caminhos diferentes, né? Então, com ideias diferenciadas. Existiam aqueles que acreditavam que para enfrentar a ditadura militar teria que partir para a luta armada e fazer um enfrentamento frontal, né, direto com a ditadura, e muitos desses organizaram grupos que faziam táticas de guerrilha, que financiavam fazendo expropriações de bancos, né, faziam
como foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos por uma troca política por presos que estavam nos calabouços da ditadura. Então, você tinha algumas pessoas que acreditavam que a luta armada era o processo, que deveria se armar camponeses, que deveria se armar pessoas da cidade, que as pessoas deveriam se organizar para poder fazer uma tomada do poder pela via da força, né, e da força armada. Marighella foi talvez uma das mais notórias referências de lideranças que defendiam isso, né? O discurso que ele faz, que é transmitido pela Rádio Nacional, ele fala sobre isso, que todo cidadão deveria ter preparo físico, aprender a armar, ter a sua arma, saber manuseá-la, para na hora que a revolução acontecesse, estar pronto para poder fazer essa disputa. Uhum. Mas muitos outros entraram para a clandestinidade, mudaram de nome, começaram a viver uma outra vida paralela, né? E organizar, de certa forma, clandestinamente a esquerda, manifestações, resistências, etc. Outras pessoas ingressaram no partido que havia oficializado e tentaram, pela institucionalidade, promover algumas transformações, fazer algumas intervenções, abrir algumas brechas, tentar ir para um processo. Então, você tem diferentes caminhos que se dão. Uhum. Nos anos 70, né, principalmente a partir de 74, 75, você começa a ter uma retomada de alguns sindicatos que têm maior relevância por pessoas que defendem ideias de esquerda, que defendem um processo organizativo dos trabalhadores pela esquerda, notoriamente... Nessa época, a questão da luta armada ela foi reduzida? Não, você tem isso caminhando em paralelos, não necessariamente dialogando. Sim, né? Você tem coisas acontecendo. Tem muita divergência, né? Na própria esquerda, acredito. Isso, claro. Né? Existe muita divergência e existem muitos caminhos diferentes. Hoje mesmo a gente diverge muito das táticas que devem ser utilizadas, dos caminhos que devem ser utilizados, mas... E vamos chegar lá. Vamos lá.